Há um ano das eleições, o presidente Jair Bolsonaro pressiona muito sua equipe econômica para turbinar o Bolsa Família de forma a dobrar o valor médio do benefício, que hoje é de R$ 192, para alcançar os R$ 400. Mas todas as contas feitas até agora pela equipe econômica indicam que sim, haverá um aumento importante, que ficará na casa dos R$ 300, mas não será possível alcançar o valor pretendido pelo presidente. O novo Bolsa Família já tem até nome. Será batizado inicialmente de Auxílio Brasil, uma marca que associa o programa criado e aperfeiçoado em governos anteriores ao auxílio emergencial, pago pela União para um número maior de pessoas e com um valor bem superior para reduzir a perda de renda dos brasileiros durante a pandemia. Essa estratégia do governo é de criar um pacote de bondades do governo, que inclui, inclusive, até a possibilidade de pagamento de reajuste para os servidores no ano que vem. Nesse pacote de bondades, como lembrou o colunista Valdo Cruz da Globo News, o governo deve ampliar de 14 milhões para 17 milhões o número de pessoas beneficiadas pelo programa, numa conjuntura marcada pelo aumento da pobreza e da desigualdade social. A renda média dos trabalhadores caiu 11% em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas para a parcela mais pobre, essa perda de renda chegou a quase 21%. Mas esse reforço no programa de transferência de renda tem um custo. A despesa anual com Bolsa Família deve passar de 30 bilhões de reais para 56 bilhões de reais. A proposta também prevê o pagamento de bônus com receita de privatizações. Mas com ou sem privatizações, essa conta não fecharia com os recursos disponíveis atualmente no caixa do governo. Por isso, a equipe econômica decidiu incorporar uma fonte controversa de recursos para dar conta do aumento do Bolsa Família. Uma proposta de emenda constitucional que parcela as dívidas judiciais, os chamados precatórios, medida que o ministro Paulo Guedes nega que seja um calote. Esses direitos estão muito longe de ser calote, eles são um título, uma exigibilidade contra o governo brasileiro. Devo, não nego, pagarei assim que puder. Muitos economistas divergem dessa opinião. A Instituição Fiscal Independente do Senado, por exemplo, publicou uma nota técnica nesta quinta-feira, na qual afirma que a proposta é uma contabilidade criativa dentro das regras do jogo, que indica disposição em não honrar compromissos reais. Mas, afinal, existe um plano B para ampliar o valor do Bolsa Família sem a aprovação da PEC dos precatórios? O que prevê o plano do governo para turbinar o Bolsa Família? E qual é o impacto que essa medida pode ter para a população de baixa renda? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter Manuel Ventura e com o economista Pedro Neri. Fique com a gente. Manuel Ventura, qual é o formato desse novo Bolsa Família que o governo Bolsonaro agora está tentando instituir, faltando aí um pouco mais de um ano para a disputa presidencial? Olha, Maltic, esse novo programa social, que o governo inclusive já tem um nome, por enquanto ele está sendo chamado de Auxílio Brasil. Eu digo por enquanto porque sempre o governo pode daqui a alguns meses mudar de nome, mas o nome que está sendo trabalhado dentro do governo se chama Auxílio Brasil para remeter ao auxílio emergencial. A principal mudança nesse novo programa, de fato, é o aumento do valor do benefício, o valor médio do benefício do Bolsa Família hoje em torno de R$ 192 e vai ser um pouco maior, ali na casa de R$ 300 para também mais famílias. Hoje são 14 milhões de famílias, vai ser algo ali próximo de 17 milhões de pessoas. Mas o projeto que o governo vai mandar ao Congresso, esse projeto dessa medida provisória, ela não vai prever exatamente esse valor. Isso vai ser interessante, porque ao mesmo tempo que o governo está prometendo aumentar o valor do Bolsa Família, o projeto que ele vai reformular esse Bolsa Família não aponta nenhum valor específico. Isso vai ser feito só do futuro. Mas esse projeto a ser encaminhado ao Congresso, ele tem algumas mudanças ali importantes, além do nome do benefício, claro. Vai prever, por exemplo, um bônus para as famílias cujos filhos tiverem um rendimento maior na escola, por exemplo. Vai prever também um bônus para as famílias que os filhos tiverem desempenho melhor em programas esportivos. É um Bolsa Família tentando dar uma meritocracia às famílias
mais carentes. Pelo menos esse é o discurso deles, de tentar premiar famílias com desempenhos melhores, por exemplo, na educação e no esporte. Também vai incluir nesse programa o programa de alimentação das famílias, que é um programa em que o governo compra de famílias que plantam da agricultura de subsistência para distribuir em escolas e outras famílias, por exemplo. Tudo isso vai ser incluído nesse novo programa. Agora, Manuel, dá para a gente estimar de quanto vai ser esse valor médio? Porque o presidente Jair Bolsonaro já falou em R$400. A equipe econômica trabalhava ali com algo em torno de R$300, sendo que o Bolsa Família paga hoje, em média, R$192 para 14 milhões de famílias, né? O que a gente pode dizer sobre valores? Apesar do presidente Jair Bolsonaro insistir em R$400, dentro do governo continua se trabalhando com R$300. É uma avaliação que não é possível chegar ao valor de R$400 como valor médio do Bolsa Família, porque é um valor elevado, teria ali um impacto na casa de mais de 70 bilhões de reais por mês, que é um número muito alto para o governo. Então o governo não está trabalhando, pelo menos não os técnicos, não os ministros ligados diretamente ao assunto, não estão trabalhando com o valor de R$400, e sim um valor de R$300. Inclusive um integrante do governo, quando foi perguntado recentemente sobre esse assunto, sobre os R$400, dizem, olha, pelos políticos, eles sempre querem até 600, 650, um salário mínimo para o Bolsa Família, mas não é possível. O que é possível fazer é R$300 nesse momento. Manuel, você mencionou no início da conversa que o novo Bolsa Família vai para o Congresso sem um valor novo estipulado. Por que isso acontece? Primeiro, por uma questão técnica, os valores do Bolsa Família, eles são definidos não por projeto, não por medida provisória, mas sim por decreto. Eles devem manter isso, que é inclusive uma forma mais fácil de você atualizar os valores no futuro, né, já que o decreto não tem que passar por nenhuma votação posterior. Primeiro, esse ponto. Segundo ponto é que não há ainda um espaço no orçamento de 2022 para bancar o programa. Então, o governo não consegue mandar um projeto com um valor definido sem ter espaço no orçamento claramente fechado. Portanto, não seria possível mandar um valor sem o impacto orçamentário e sem o espaço dentro do orçamento de 2022. Mas é fato que esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar, né, Manuel? O governo já falou em postergar o pagamento de precatórios. E a ideia é enviar uma PEC para poder parcelar o quê? Aquelas dívidas, aqueles precatórios acima de 66 milhões, os super precatórios. De onde é que vai sair esse valor? Lembrando que muitos especialistas já estão dizendo que essa história de postergar precatório é uma pedalada fiscal, né? Olha, para 2021, o governo já tem um dinheiro reservado porque boa parte dos beneficiários do Bolsa Família estão recebendo ainda o auxílio emergencial. Então, isso deu um colchão ali para o governo pagar o benefício de 2021. Eu lembro que o novo programa deve começar a ser pago já em novembro deste ano, não é apenas em 2022. Para 2022, o governo vinha trabalhando com uma folga no teto de gastos. O teto de gastos é aquela regra que limita as despesas da União, dá um teto, como o nome diz, para as despesas da União. Esse teto vai ter uma folga de 30 bilhões de reais no próximo ano, que seria suficiente para pagar o novo Bolsa Família. Só que há mais ou menos um mês, há umas 3 semanas, o governo descobriu que teria que pagar 90 bilhões de reais nos chamados precatórios. Esses precatórios, quer dizer, são dívidas decorrentes de sentenças judiciais que o governo precisa pagar. Como o governo precisa pagar, o governo resolveu fazer um projeto ao Congresso Nacional para parcelar esses precatórios e voltar aquele espaço de 40 bilhões de reais, 40, 30 bilhões de reais por aí, para conseguir pagar o Bolsa Família turbinado. Ou seja, o governo tinha um valor, deixou de ter esse valor e agora está enviando ao Congresso uma proposta para parcelar os precatórios e ter novamente o espaço para pagar o Bolsa Família. Se por acaso houver alguma dificuldade na aprovação do projeto dos precatórios, tem como fazer esse novo formato de Bolsa Família? Olha, dentro do governo, a informação hoje é de que não há plano B, não há outra forma de pagar o novo Bolsa Família sem parcelar os precatórios, porque não haveria espaço no teto. Essa, pelo menos, é a informação que vem do Ministério da Economia. Dentro do Ministério da Economia, as declarações se for pagar um valor do novo Bolsa Família de cerca de R$300, com o pagamento de precatórios ali na casa de 90 bilhões de reais, o teto vai ser rompido e isso eles não querem nesse momento. Então, por isso eles dizem que não há plano B. Manuel, tem a previsão também de pagamento de bônus, né, para os beneficiários do Bolsa Família, de forma atrelada à privatização de estatais. Como é que seria isso?
Pois é, isso foi incluído nessa proposta que trata do parcelamento de precatório. Essa proposta surgiu como um parcelamento de precatório e virou também um fundo para o governo inserir ativos de privatizações de estatais para pagar um bônus ali para os beneficiários do Bolsa Família. Atualmente, a União tem cerca de 60% das ações da Eletrobras. Com a privatização, esse percentual vai cair para 45%. A expectativa do governo é arrecadar 60 bilhões de reais com essa operação. E é importante dizer, fora do teto de gastos. Não é, ao mesmo tempo que o governo está dizendo que não pode ferir o teto, o governo está propondo ferir o teto para uma despesa não recorrente, pagar um bônus para os beneficiários do Bolsa Família. A ideia é que 20% do recurso decorrente de uma privatização, de uma venda de ativo, do recurso recebido de dividendos de estatais, seja transferido para o novo programa social. Mas vai ser um extra. Quer dizer, vai ter o pagamento de R$300 e, de acordo com a venda de estatal naquele mês, o governo coloca 20% daquela venda no novo programa e divide igualmente. Esse formato vai ser ainda melhor detalhado no futuro, mas a intenção é pagar 20%. Se um estatal chutando um número, assim, falando um número ainda que não tem muito definição muito clara. Se um estatal vale 10 bilhões de reais, 2 bilhões de reais vão ser transferidos para o novo programa, não de maneira continuada, mas para um bônus no mês em que essa estatal for vendida. Manuel, na primeira resposta você mencionou algumas condicionantes que podem inclusive melhorar a situação de famílias que recebem ou receberão benefício por desempenho escolar, desempenho esportivo. Esse bônus de privatização seria justamente para pagar essas famílias ou não? Seria um extra para todos os beneficiários? Seria um extra para todos os beneficiários. Essa questão do bônus extra das privatizações vai ser dividida para todos os beneficiários do novo programa social e a forma de compensar as famílias pelas coisas condicionantes, seja por escola, por atividades esportivas, elas estão incluídas dentro do pagamento recorrente do novo Bolsa Família. É importante a gente lembrar que o valor do Bolsa Família, a gente sempre fala que é R$192, R$300, mas isso é uma média, quer dizer, o valor é definido conforme uma série de características da família, a quantidade de pessoas na família, a quantidade de pessoas em idade escolar, o nível de vulnerabilidade da família, tudo isso junta para fazer o valor final. E uma dessas questões vai ser incluída aí, por exemplo, o desempenho do aluno na escola. O bônus que vai ser pago de acordo com as privatizações, ela vai ser com um extra. O ministro Paulo Guedes chama de dividendo social, quer dizer, é como se o dividendo de uma estatal, no lugar de ir para o Tesouro, vai direto para o cidadão mais vulnerável na avaliação dele. Manuel, qual é a estratégia do governo para aprovar essa PEC dos precatórios no Congresso, levando em conta que o governo tem outras prioridades por lá também, né? Reforma tributária, alteração das regras do imposto de renda. O governo acha que vai ter força para aprovar tudo isso no Congresso? Olha, o governo está dizendo que a prioridade nesse momento é a PEC, porque sem essa PEC dos precatórios, já está batizada assim, PEC dos precatórios, não vai ter programa social mais robusto em 2022 na avaliação do governo. Portanto, a prioridade neste momento é essa proposta. E eles acham que vai ser fácil aprovar porque quem votar contra a PEC, seja com um argumento de calote ou outro argumento contrário à PEC, vai acabar votando na avaliação do governo contra o benefício social. Claro que não é tão simples assim, mas o governo está usando esse discurso para dizer que a PEC é o novo programa, portanto, tem que votar a favor dela para conseguir o novo programa social em 2022. Manuel Ventura, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Valeu, Manuel, um abraço, até mais. Obrigado, bom trabalho, até a próxima. Pedro Neri, além do impacto eleitoral que o governo espera com essa nova configuração do Bolsa Família a um ano da eleição, esse reajuste com as atuais regras permite um ataque efetivo contra os efeitos da pobreza, que é crescente no Brasil, especialmente depois da pandemia? Olha, eu acho que o aumento é bem-vindo, ainda que haja uma conjuntura eleitoral motivando essa ampliação. Porque o aumento do orçamento do Bolsa Família já é discutido há bastante tempo, né? A gente tem um orçamento de cerca de 30 bilhões de reais por ano e vem mais ou menos assim há alguns anos, sendo que a gente teve uma crise econômica no meio da década passada, agora a gente está passando, a gente sabe, por outra, então a gente não estava conseguindo mais reduzir pobreza no Brasil, especialmente a extrema pobreza, como antes. Então é bem-vindo, o aumento especulado é de algo como 30 bilhões para 50 bilhões de reais, eu acho até que poderia ser maior,
E acho que o fato de ter uma conjuntura eleitoral motivando não deveria impedir que a gente apreciasse essa ampliação e inclusive discutisse como ela poderia ser até maior. Você acredita que esse novo valor, esses reajustes, vêm para ficar ou existe algum risco de que depois da eleição, passada a eleição, eles possam ser revistos ou possam até ser reduzidos os valores? Eu acho que seria muito negativo se a proposta de ampliação fosse temporária, olhando apenas o ano de 2022, talvez justificando que a pandemia é uma questão temporária. Seria muito bom que essa ampliação do orçamento do Bolsa Família viesse para ficar, porque ela vai ser insuficiente para reduzir a pobreza nesse período de pandemia, mas em médio e longo prazo seria um ganho importante para o programa. A gente consegue dimensionar nesse momento o tamanho da pobreza no Brasil? A gente teve uma queda histórica nas taxas de pobreza e de extrema pobreza no ano de 2020 por conta do auxílio emergencial mais generoso. Mas em 2021, o que as projeções, na verdade, têm mostrado é uma alta histórica, né? Como se os mais pobres estivessem numa montanha-russa, né? Em que o governo protegeu por um período e depois desprotegeu. A família de Claudenice faz parte de uma estatística cruel, as que vivem em extrema pobreza. No Ceará existem hoje mais de 1 milhão de famílias, o que representa mais de 3 milhões de pessoas vivendo com R$ 89,00 ou menos por mês. Então, quando a gente olha o novo Bolsa Família, o orçamento dele por mês ainda vai ser só 1/10 do que foi o auxílio emergencial no seu auge. Tudo bem que a pandemia caminha para se arrefecer, mas de toda forma, tanto o impacto em curto prazo sobre a pobreza quanto sobre a popularidade do governo não deve ser muito relevante, não. A gente está falando de um aumento, mas um aumento sobre uma base que já era pequena. Conceitualmente, em relação às regras desse novo Bolsa Família, a gente acabou de conversar com o Manuel Ventura e ele falou que o governo coloca questões de desempenho escolar e também de desempenho esportivo como possibilidades de bônus às famílias que recebem o benefício. Como é que você vê esse tipo de medida que acaba sendo atrelada a desempenho escolar ou esportivo? Essa é uma ideia que o governo já alimenta assim, desde 2019, que tem a ver com um pouco a sua base eleitoral, o histórico de declarações do presidente. Seria quase um aumento do Bolsa Família envergonhado. Estou aumentando, mas eu estou dizendo que tem uma motivação meritocrática. Existem dúvidas assim, sobre a própria operacionalização disso, se a gente consegue vincular de forma tão efetiva a nota de aluno com pagamento de um benefício. A princípio tem experiências positivas em outros países, mas ainda é uma coisa pouco estudada e que tem alguns riscos, né? No ponto de vista do que a gente chamaria de economia comportamental, que é uma área que mistura economia com psicologia, existe preocupação quando a gente dá um prêmio muito baixo para algo que deveria ter outra motivação. Então, se o prêmio for muito baixo por uma nota boa, a gente pode ter até um desestímulo ao estudo se as pessoas percebem que o valor de estudar é muito pequeno. Então, alguém que estudaria por um outro motivo pode acabar perdendo essa motivação, porque, no fim das contas, estudar vai ser um punhadinho de reais ao final do mês. Então, é uma coisa que a gente vai ter que avaliar e monitorar. Até por uma perspectiva mais liberal, a ideia de um pagamento com muita burocracia não faz sentido. Inclusive, o próprio programa do presidente Bolsonaro, na época das eleições, curiosamente previa uma renda básica universal, a ser paga para todo mundo. Então, eu acho que tem um pouquinho de estigma nessa lógica de que você tem que premiar. No fundo, são crianças que não escolheram a família em que nasceram e precisam de apoio para se desenvolver, para serem estimuladas, para se alimentarem, né? Então, eu não tenho muita simpatia, eu acho que é um custo que acaba sendo ineficiente, né? A gente vai criar um monte de burocracia para checar essas questões de mérito, sendo que a gente pode estar pura e simplesmente transferindo renda para as famílias mais pobres. No cenário de pandemia e de empobrecimento da população, os critérios para inclusão no Bolsa Família deveriam ser revistos, na sua opinião? O programa está chegando de fato a quem precisa? O Bolsa Família é um programa muito bem focalizado, mas ele tem alguns problemas há alguns anos, né? Um problema que ele já tem é o problema das filas, né?
ao contrário de outros benefícios, por exemplo, o benefício da Previdência, o Bolsa Família só é pago quando existe uma dotação orçamentária específica, ainda que a família tenha direito a receber ele. Então isso é algo que precisaria mudar. Quem tem direito deveria sempre receber e não ficar esperando meses ou até mais tempo para conseguir entrar, né? No início de 2020, antes da pandemia, a gente tinha uma fila de algo como 1 milhão de famílias, 3 milhões de pessoas. No ano passado, houve registro de uma queda na concessão dos benefícios em todo o país. Somente em Alagoas, 60 mil foram cancelados. Eu acho que isso não é mais aceitável. E a segunda questão é que os limites de acesso ao benefício são muito baixos, principalmente para famílias com crianças. Em muitos países da OCDE, por exemplo, é muito comum que esse tipo de proteção seja universal ou semi-universal quando existe criança. Quer dizer, não vou ficar vendo a sua renda, não me interessa se você conseguiu um emprego formal ou não, vou estar sempre aqui para você e você não precisa se preocupar se você está com uma renda maior ou uma renda menor. Então eu acho que caminhar para uma universalização ou semi-universalização seria interessante, porque a gente tem especialmente muita criança em famílias pobres que não recebem necessariamente nenhum benefício social, seja porque elas não estão na extrema pobreza ou porque estão com dificuldade de ingressar no Bolsa Família. Então acho que esse é um aspecto que merece a nossa atenção aí nas próximas semanas. Porque uma família com criança, hoje, para ter direito ao benefício, precisa ter uma renda muito baixa, né? Então a gente está falando de critérios que são de R$180 por pessoa. Então a gente pode imaginar até um caso de, não sei, uma diarista que mora com um filho e ela tira, sei lá, R$400 por mês fazendo diária. Hoje essa família não teria direito ao Bolsa Família porque ela tem uma renda média de R$200 que ultrapassa o limite. É um limite muito baixo, né? Então a gente precisa ampliá-lo, né? Tem uma discussão muito grande sobre o aumento do valor médio, que vai passar de 180 para 300 ou para 400, mas uma discussão tão importante quanto é sobre a cobertura do programa, né? Ampliar a porta que dá acesso a ele. Pedro, dentro da proposta encaminhada, que está sendo encaminhada ao Congresso, o governo prevê o pagamento de um bônus único às famílias beneficiadas. Como é que você vê esse tipo de decisão? Olha, eu não acho que seja uma ideia ruim, principalmente se houver uma fonte de financiamento permanente. Eu acho que se a lógica é de um bônus, eu acho que faz sentido. Eu acho, inclusive, que é uma coisa que a gente precisa fazer mais no Brasil, né? Atrelar perdas de um grupo ao ganho de outro, né? Se a gente está discutindo algum tipo de reforma, de privatização, eu acho que é importante para a sociedade entender melhor o problema, a gente apresentar possibilidades de usar melhor esse recurso. Então a ideia de privatizar e transferir os recursos para alguém, eu acho que por si só não é ruim, eu acho que é até uma boa ideia, mas desde que essa não seja a única ou uma fonte importante para o programa, né, que precisa de fontes previsíveis e permanentes, porque hoje você pode estar privatizando e amanhã não. Então o combate à pobreza não pode ficar dependente disso, né? Economista Pedro Neri, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Muito obrigada, Pedro. Um abraço. Eu que agradeço. Bom trabalho. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou a entrevista dada pelo ministro Paulo Guedes ao site Poder 360. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.